Finalmente agora vamos partir para ação. Eu já tava ficando nervosa demais de estar aqui falando com vocês, apresentando o curso, falando sobre a plataforma, sem nenhuma receitinha, sem nada à mão, eu confesso. Não é um trabalho fácil. Nossa primeira receita aqui é um bolo que eu chamo de bolo de chocolate fofo. Esse foi o primeiro bolo que eu fiz numa encomenda na minha vida. E de lá pra cá, ele faz sucesso com todo tipo de público. É uma receita fácil, é uma receita barata, é uma receita que nunca dá errado e é uma receita que aceita super bem qualquer tipo de trabalho. Já fiz com pasta americana, já cobri com chantininho, já cobri com buttercream, já cobri com só merengue italiano batido, já fiz naked, ou seja, versatilidade altíssima dessa receita. Você precisa aprender no detalhe aqui. Ela não é manhosa, não é difícil, é uma receita facinho, mas tem que estar de olho aqui comigo. Eu já expliquei para você no módulo de conhecimentos gerais, de conhecimentos básicos, como é que a gente faz uma boa organização de cozinha. Volta lá nesse módulo, dá uma olhadinha que tem um conteúdo bem bacana para você. Mas eu vou te apresentar aqui toda a história do mise en place. Por que a gente faz dessa forma, tá? Na verdade, eu peguei esse módulo de bolo para trabalhar bem essa base junto com você de como você vai se organizar para iniciar uma receita. Aqui está um mise en place simples. Bem simples, mas muito organizado, tá? Então eu tenho esses ingredientes aqui em linha, tá? Esses dessa forma e esses separadinho. Isso aqui é um código de trabalho que facilita a minha vida, porque aqui tá o método da minha receita. Eu vou juntar no bol da batedeira o óleo, a água e as minhas gemas. Feito isso, vou bater um pouquinho e vou acrescentar devagarinho o meu açúcar. Feito isso, eu venho para minha parte de ingredientes secos, que eu vou peneirar e condensar eles numa vasilha. E vou agregar os secos aqui na batedeira, feito aqui o espumoso, aqui o trabalho de batimento das gemas com os líquidos. Quando eu coloco o meu mise en place dessa forma, meu código de trabalho já fica ajustado e eu automaticamente sei o passo a passo da minha receita. Então, o que eu quero de você nesses primeiros dias de trabalho? Eu quero que toda vez que você fizer uma receita pela primeira vez, seja uma receita minha ou de qualquer outro profissional, faça o mise en place dessa forma, crie códigos de trabalho para você. Você vai ver que facilita demais a sua vida, você não vai errar e não vai ficar correndo que nem maluca na cozinha. Ai, cadê o açúcar? Não faltou o ovo? Não funciona desse jeito. A gente cria código e segue com uma produtividade bem maior. Outra coisa é o seu pano de prato aqui, ó, penduradinho aqui. Volta lá no módulo de conhecimentos gerais para você entender o porquê da importância de estar tudo muito organizado dentro de uma cozinha, tá? Mais uma vez aqui no detalhe para vocês, eu já separei de propósito, já até quebrei os ovos, claras e gemas, por causa da nossa construção de mise en place aqui, tá? Esse bolo é um bolo feito com método espumoso. É facinho, é papo. Então eu quero te dizer que nesse momento aqui, meu forno já está sendo pré-aquecido ali do outro lado. Você não pode, nunca, começar a assar um bolo sem pré-aquecer o forno. Lembra sempre de uma coisa, a maioria das massas, elas não esperam o forno. Eu digo sempre, o bolo não espera o forno é quem espera o bolo. Então não dá bobeira. Aqui nesse momento, meu forno já tá lá sendo pré-aquecido a 180 graus antes de eu dar início à minha receita. Essa receita é papum, então ó, tem que ser bem rapidinho aqui para acompanhar. A gente vai começar colocando os nossos líquidos. Lembra? Fizemos aqui nosso código de trabalho. E aqui no bol da batedeira, em primeiro momento, vão as minhas gemas.
Sempre com cuidado de selecionar bem os seus ingredientes. Eu coloco gemas, água, já vou me organizando aqui, e a gordura, que no caso aqui é um óleo, eu tô usando óleo de canola, você pode usar o óleo da sua preferência aí, não interfere em nada, então usa aquilo que faz mais sentido para o seu custo. E a gente vai iniciar agora o batimento desses ingredientes aqui. Ok, como é um método espumoso, quando os meus ovos dobrarem de volume, aquela mistura de gemas, água e óleo, quando isso dobrar de volume, eu vou ligar a batedeira e acrescentar o meu açúcar aos poucos, ao mesmo tempo que eu vou batendo. Pausei aqui só para explicar isso bem certinho para vocês, mas aí na tua casa você já faz direto, tá? E a gente sempre agrega aos poucos. Essa mistura tem que bater até que os cristais de açúcar sejam dissolvidos. Então, se você estiver usando um açúcar cristal de grânulo maior, vai levar um tempinho a mais do que o que eu estou usando aqui, que é um açúcar semi-refinado. Enquanto eu vou batendo as minhas gemas aqui, a mistura de água, óleo, gemas e açúcar, eu vou peneirar num bowl à parte os meus ingredientes secos, todos juntos. Então eu tenho aqui farinha de trigo, o meu pó royal e o meu cacau. Nesse caso, é ideal que você peneire junto para que cacau e farinha fiquem bem unidinhos já nessa etapa aqui, porque eu não gosto de misturar em excesso. Uma vez que eu começar a colocar a farinha de trigo aqui na batedeira, eu não quero que você mexa em excesso. Então eu já condenso tudo aqui. Os meus ingredientes secos ficam prontinhos nesse bowl, todos juntos. E ainda até misturo aqui, ó, com o fouet. A partir de agora, é só pegar essa mistura de secos e acrescentar aos poucos aqui na mistura da batedeira com os ovos. É muito importante que isso seja acrescentado aqui de maneira contínua, sem grandes interrupções, porque eu não quero desenvolver glúten nessa massa. Então eu preciso que esse processo seja rápido, de colherada em colherada, sem parar. É aos poucos, mas sem parar. Não posso perder o ponto aqui, ficar batendo papo com vocês, senão eu desenvolvo o glúten e aí a minha massa vai ter a textura completamente diferente do que eu quero. E eu gosto até de dar uma pausa quando vai chegando aqui no final, para justamente não correr o risco de bater demais. A massa tá quase pronta. Quando eu retiro da batedeira, eu ainda tenho resíduos de farinha na minha lateral. E é assim mesmo, porque eu não quero de novo, vou repetir, correr o risco de mexer demais e ficar a massa solada, porque é isso, às vezes a massa sola por excesso de glúten, porque mexeu demais. Então eu gosto de finalizar com o meu fouet. Aí vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre equipamento. Essa é uma massa que, se você não tem uma batedeira planetária, não faz a mínima diferença. Você pode construir isso aqui fazendo com fouet na mão, num bowl um pouco maior, tá? Sem problema nenhum. Então, não vai ser o equipamento um impedimento para você começar a trabalhar. Agora sim, a minha massa tá homogênea
e eu vou partir para a segunda e última etapa, que é a construção das minhas claras em neve e agregar aqui. Agora para nossa segunda etapa, ou quase última já, na verdade, ó, eu vou bater as minhas claras em neve aqui. As claras em neve trazem ar para dentro da massa. É muito importante que você preste atenção em não bater essas claras em excesso. Aqui eu quero picos de neve médio para fraco. Se você bater demais, a sua massa tende a ficar ressecada no final do assamento. Então eu vou mostrar bem certinho para você como é que eu gosto que a minha massa fique, como é que a clara em neve tem que ficar. Ok, aqui em poucos segundos, não chegou nem a dar um minuto, eu acho, aqui a gente já tem o que eu considero a clara perfeita para essa receita de bolo. Eu quero te mostrar que a minha clara, olha, ela tem bastante umidade. Ou seja, ela vai, além de incorporar ar na minha receita, ela também vai manter a umidade da minha receita. Quando eu bato em excesso a clara em neve e faço aqueles picos fortes, como se eu fosse fazer suspiro, isso vai trazer ressecamento para minha clara depois. As pessoas têm a ideia errada de que a estrutura do bolo vai vir de uma clara super bem batida. Não é. A estrutura do bolo, ela vem da combinação de todos os ingredientes e do processo de forneamento. Então, a clara perfeita para essa receita é assim. Ela tá com bastante umidade e vai trazer ar para a receita e manter a umidade do meu bolo ao mesmo tempo. Então eu vou misturar essa clara agora em 3 etapas. Eu sempre divido a minha clara em 3 partes. A primeira parte eu misturo com um pouquinho mais de vigor, a segunda parte eu já sou mais gentil e a última parte de clara que eu coloco aqui no bolo, aí eu trato como se fosse um bebezinho mesmo, viu? Como se fosse um neném. Então vamos aqui, eu tenho as claras e vou acrescentar a primeira parte na minha mistura. Eu começo sempre misturando de cima para baixo. Eu tô tentando fazer bem devagarinho, porque eu quero que aqui o meu cameraman, ele pegue no detalhe como é que eu faço, tá? Então eu tô reduzindo aqui a minha velocidade de trabalho para mostrar para você. Isso aqui é minha primeira porção de clara, tá? E olha como a minha massa já mudou. Ela já tá bem mais macia. Agora eu vou entrar com a minha segunda porção de clara. Gente, eu vou falar pra vocês, é desajeitado a gente fazer bolo com gente filmando a gente, viu? Um bolo que a gente faz de maneira tão orgânica, tão rápida. Vamos lá, a minha segunda parte de clara. E agora lembra, eu sou mais delicada ainda. E eu sempre vou rodando aqui o bol da minha batedeira ou o bol que eu estiver usando, porque isso facilita a distribuição. E olha, e vou misturando de cima para baixo. E aí viro e bato. Eu quero que você se sinta como se você estivesse aqui comigo. Aí o que é super importante nesse momento? Eu gosto de dar uma mexida com uma espátula. Eu limpo os cantinhos do meu bol e eu vou lá no fundo para ter certeza que a minha clara vai ser incorporada por igual aqui na massa, tá? E olha como ela já tá ficando super bonita. Eu não posso me empolgar muito aqui, ficar falando com vocês demais e perder minha massa. E agora, nossa última adição aqui das claras em neve. Ok, última quantidade de clara na massa. Aí o nosso bebezinho tem que ser tratado com mais carinho ainda. Uma coisa que é super importante
é que eu não posso deixar partes brancas da clara, tá? Então, ó, a mistura tem que estar super homogênea. Eu vou mostrar pra você aqui agora que a minha massinha de bolo ficou perfeita. Olha. Maravilhosa. Ai, mas ela parece tão molinha. É assim mesmo. É assim que faz bolo gostoso. É assim que faz bolo fofinho. Ó, vou mexer pela última vez, senão eu já começo a me atrapalhar aqui com a massa. Então, massa feita, nós vamos fazer agora o porcionamento. Vou dar uma limpadinha rápida e porcionar essa massa para assar. Ok, no módulo de mise en place, de técnicas básicas, eu falei bastante sobre equipamentos, pequenos equipamentos, e lá falei longamente sobre o que eu uso para assar os meus bolos, as minhas formas. Mas vamos repetir rapidinho aqui. Eu gosto de assar meus bolos em formas baixas, tá? Então essa aqui ela tem 3 centímetros de altura, 20 centímetros aqui de diâmetro. Eu gosto que meus bolos fiquem o mínimo possível dentro do forno. O tempo de cozimento, o tempo de assamento é super importante para manter a umidade do seu bolo. Às vezes, bolos super altos em formas de diâmetro curto levam um tempão para assar dentro do forno, e isso é uma das razões pela qual o seu bolo acaba ficando ressecado, cria aquela crosta, enfim. Eu prefiro assar em formas individuais. Não quer dizer que se você não tem essas formas individuais, o seu bolo vai dar errado. Eu vou te mostrar alguns truques depois para você roubar um pouquinho ali dentro do forno e manter a umidade do seu bolo. Gosto de pesar as minhas massas. Tudo aqui é feito de maneira padronizada por vários motivos: custo, consistência naquilo que você vai entregar para o seu cliente e a possibilidade de ter outras pessoas multiplicando depois o seu trabalho, tá? Então eu vou dividir a minha massa e vou pesar. Essa massa tá maravilhosa, maravilhosa, já tá perfumada antes de assar. Aqui eu coloco a quantidade de 370 gramas, é o suficiente aqui para essa forma. 370, 373, gente, por favor, né? Não vai ser 1 grama, 2 gramas, 3 gramas que vai comprometer teu bolo. Ok, então mais uma forma, 370 gramas. E aqui o processo vai se repetir até a gente acabar com a massa toda. Gente, eu não tô brincando, essa massa é maravilhosa. Eu não consigo substituí-la no meu menu. Gosto porque ela tem um custo muito bom, ela é fácil de fazer, não dá trabalho, assa super rápido também, ou seja, não gasta aquela tonelada de eletricidade na hora de assar. E eu repito, já fiz bolo decorado, bolo de andar, todos os tipos de cobertura, e ela segue funcionando lindamente. A receita tem todos os detalhes de quantidade, quantidade por forma, tá tudo no material complementar bem certinho. Imprime antes de vir para a aula e faz as suas anotações finais. Ok, nossos bolinhos de chocolate foram assados e eu vou mostrar pra vocês como eu tiro o bolinho da forma. Por isso que eu gosto de ter o meu pano de prata aqui do lado, porque eu uso pra tudo, tá? Essa forma ainda tá um pouquinho quente. E aqui é muito importante que a gente mantenha a estrutura lateral do bolo, principalmente se você estiver fazendo um bolo naked, um bolo pelado. Então ele precisa estar com a lateral perfeita, tem que estar sem nenhum quebradinho, sem nenhum pedacinho. Então você vai pegar uma espatulinha, eu gosto dessa aqui, pode ser uma faquinha, o que você tiver à mão, e você vai enfiar de uma vez aqui. E você vai manter pressão nessa espátula ou nessa faca
contra a forma, nunca contra o bolo. E você vai girar, ó, metade, aí retira, vira teu bolo, vai lá onde já tá solto, retira, ó, um movimento só, de uma vez, ó, acabou, tá? Evita ficar fazendo assim, nos cantinhos, não, você faz uma vez, vira a tua forma e faz a outra metade, tá? Todos os meus bolos eu gosto que eles descansem num aro gradeado assim, porque o calor vai circular, ele vai esfriar bem rápido, não vai juntar umidade que depois pode virar bolor, enfim. Então é assim que a gente faz, ele vai descansar aqui nesse aro. Eu vou colocar aqui, ó, tá um pouquinho quente ainda a minha forma, mas tudo bem. E aí é só retirar aqui, ó. Então eu tenho, olha, a lateral, ele é super fofinho e a lateral dele tá todinha preservada, ó. Então ele não vai me dar trabalho depois, ele não vai me dar trabalho na hora de montar o bolo. Então vamos lá, mais um aqui, rapidinho, dessa vez mais rápido. Ó, eu acho aqui um buraquinho onde ele tá começando já a se descolar e um movimento só. Pronto. Os meus bolos, gente, são muito macios, são muito fofinhos e eu procuro assar de maneira correta, sem deixar ele muito tempo no forno. Daí a minha preferência por formas baixas para manter a umidade natural da massa do bolo. Senão depois é aquela história que eu já falei no início. Você vai ter que ficar tacando calda para recuperar esse bolo, senão você vai ter aquele bolo seco, tá? Então foi aqui, ó. Mais um bolinho aqui perfeito, ó. Maravilhoso, bem fofinho. E é isso, já te ensinei aqui como desenformar o bolo. Lembra sempre que a gente tem que preservar a lateral todinha do bolo. Quanto mais estruturado tiver o seu bolo, mais fácil para qualquer trabalho depois, seja o tipo de recheio da sua preferência, recheios com frutas, eles precisam que a massa do bolo estejam estruturadas. Outra coisa super importante que você vai ter que ter em mente é a sua programação de produção. A gente vai falar disso mais pra frente, mas eu já vou comentar aqui com você. Um bolo precisa de 6 a 8 horas para descansar. Então, numa programação de produção, o ideal é que a gente faça os bolos num dia para rechear no dia seguinte. Passou disso também eu já considero bolo velho, então começa a trabalhar direitinho, tá? E nada de cortar bolo quente, não pode, principalmente essas minhas massas aqui, que são super delicadas, que são super fofas e que precisam desse cuidado, elas precisam desse detalhe para que tudo corra bem no final e você não tenha problemas na hora de cobrir o bolo. Então essa massa aqui agora ela vai descansar, vai ficar completamente fria e depois a gente vai embalar num saquinho plástico e ela vai seguir ou para congelamento ou ela vai aguardar a produção de recheio, que é como a gente faz aqui, e já vai sair já já o nosso bolo pronto.